Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de biologia. Eu espero que vocês tenham feito a atividade que eu passei na última aula. É importante que vocês tirem todas as dúvidas com relação à aula, tá bom? Se alguém tem ainda alguma dúvida com relação às estruturas dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, fala comigo para que a gente possa tirar essas dúvidas e vocês possam entender realmente como é, né, todos os detalhes daquela estrutura. É algo importante e nós vamos ver um pouco melhor depois, né, dar continuidade ao assunto sobre DNA e RNA mais para frente, quando nós chegarmos em núcleo. Por isso é importante que vocês entendam bem direitinho essa parte. E hoje nós vamos começar uma aula bem legal, que é uma aula sobre biologia celular, né? A biologia celular é a ciência dentro da biologia, a área da biologia, que estuda as células, certo? Ela também é conhecida como citologia. Cito, de célula, e logia, de estudo, estudo da célula. Então, é essa área que nós vamos dar atenção agora, para que a gente possa compreender o que é uma célula, né? Qual é a história que está por trás de tudo isso, de como foi desvendada uma célula, como foi que eles descobriram. E também quais são as estruturas que compõem uma célula. Como é que a gente pode estudar uma célula? Quais são as estruturas que existem dentro dela? Tudo isso a gente vai ver hoje. Então, vamos iniciar aqui, né? A primeira coisa que eu quero que vocês saibam sobre citologia ou biologia celular é que ela é uma ciência microscópica, tá certo? O que significa isso, Josi? Significa que é uma ciência que eu preciso de equipamentos específicos, tá? Como eu estou estudando a célula, tá certo? Que é algo microscópico, algo muito pequeno, menor do que a minha capacidade visual natural pode alcançar, então eu preciso de um aparelho, né? Necessário equipamentos especializados para que a gente possa enxergar as células que compõem o nosso corpo. Lembram que na primeira aula de biologia a gente viu os níveis de organização dos seres vivos? E vocês viram os átomos, depois as moléculas se reúnem para formar organelas, e depois a gente vai ver aí uma organização incrível que essas moléculas fazem, essas organelas fazem, para poder dar origem a uma unidade de vida, que é a célula. Né? Então, para enxergar uma única célula do seu corpo, você precisa de equipamentos especiais. E esse equipamento eu vou chamar de microscópio. Olha só, ele aqui, uma pessoa manuseando um microscópio, né? Uma ferramenta que já foi bastante estudada e aperfeiçoada, e hoje nós temos ela agora mais aperfeiçoada do que antigamente, né? E a gente consegue observar qualquer tipo de célula através do microscópio. Olha só essa figura. Aqui nós temos uma pessoa, né? E nós sabemos hoje que cada partezinha do nosso corpo é formada por células, né? Então, existem vários tipos de células no corpo humano. Então, existem vários tipos de células. Se eu pegar um pedacinho do fígado, eu vou ter vários tipos de células aqui, células especiais do fígado. Se eu pegar um pedacinho do músculo, eu vou ter células especiais, células musculares. Se eu pegar um pedacinho do intestino, eu vou ter células do intestino. Observem que aqui é no sangue. Se eu pegar um pouquinho de sangue, eu vou ter células do sangue. E aqui no cérebro, células do cérebro. Então, eu tenho vários tipos celulares que compõem o corpo. Mas logo no início nós não sabíamos disso. Nós não sabíamos que o nosso corpo era formado por milhares e milhões de células. Tá certo? Nós não sabíamos disso. Então, como foi que tudo isso começou? Como foi que a gente conseguiu entender que o nosso corpo é formado por milhões de células e que essas células elas podem ser diferentes umas das outras? Então, vamos lá. O que é a célula? A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é a célula. A célula é uma unidade biológica, estrutural e funcional dos organismos. Aparentemente, você pode simplesmente decorar essa frase, tá certo? É importante que a gente memorize sim as coisas antes de a gente ter um aprendizado significativo.
Então, inicialmente, você vai memorizar que a célula é uma unidade biológica, estrutural e funcional dos organismos. O que é uma unidade biológica? Biológica está relacionada ao ser vivo, né? Então, é uma unidade do ser vivo. Estrutural, por que estrutural? Porque ela forma a estrutura do ser vivo. E funcional, o que significa funcional? Funcional está relacionado ao fato de que o ser vivo funciona graças a essa célula, ao funcionamento dessa célula. Então, ela não somente faz com que o ser vivo funcione, como ela é a própria estrutura do ser vivo. Então, por isso que nós dizemos que a célula é a unidade biológica, estrutural e funcional dos organismos vivos. Aqui eu tenho uma imagem de uma célula, aqui é uma célula, na verdade nós estamos vendo aqui 4 células, né, da mucosa da boca de um ser humano. A gente vai ter 1, 2, 3, 4 células. Observem, essa célula aqui, ela tem um formato um pouco arredondado e ela tem uma bolinha no meio. Essa bolinha eu vou chamar de núcleo, tá certo? Essa parte aqui que envolve a célula eu vou chamar de membrana plasmática. Olha para essas outras células aqui. Aqui nós vamos ter um conjunto de células de uma planta, né? Aqui é a cebola, células da cebola. Se eu pegar um pedacinho de cebola e colocar no microscópio, eu vou ver que ela possui várias células um pouco mais retangulares, não são redondinhas como essa da mucosa da boca humana. Aqui as células elas são retangulares, né? Algumas são um pouco mais arredondadas, elas não têm formato exatamente iguais umas das outras. Essa aqui é um pouquinho mais arredondada, mais quadrada, mas elas estão bem juntas umas das outras, formando assim como se fosse um corpo, né? Uma parede. Lembram de uma parede com vários tijolos? Então, é mais ou menos assim que funciona as células aqui de uma planta, né? Vamos ver outro. Nessa outra imagem, a gente consegue ver várias células compridas. Olha só, isso aqui é uma célula, essa parte aqui rosada comprida é outra célula. Cada filamento desse vai ser uma célula de tecido muscular. Se a gente pegar um pedaço do músculo da perna, por exemplo, de uma pessoa, e a gente for olhar no microscópio, nós vamos ver essas células compridas. Então, existem vários tipos de células, cada uma com sua função e sua estrutura, sendo que ela é uma unidade biológica, ela vai estar presente em todos os seres vivos. Então, vamos repetir para fixar bem direitinho. A célula é a unidade biológica, estrutural e funcional dos organismos vivos. Tá certo? Como foi que tudo isso começou? A história começa a partir de pessoas normais, pessoas comuns como eu e você, que trabalham, que caminham, que estudam, vão para a escola, voltam, se aperfeiçoam, aprendem com o pai e a mãe, algumas atividades interessantes. E esse homem, um homem normal, né, Hans Jensen, e o seu filho, Zacarias Jensen, eles, holandeses, no final já do século XVI, eles eram fabricantes de óculos. Hans Jensen, ele levava o seu filho para o trabalho, né, para aprender junto com ele como se manusear, como fazer lentes, né, porque ele trabalhava com óculos. Ele trabalhava fazendo óculos, tá certo? E vocês sabem que o óculos, ele possui lentes, não é? Então, um óculos, para ser produzido, ele não tem só armação, ele tem lentes. E são as lentes que fazem com que a gente consiga enxergar bem. Se eu tenho dificuldade de enxergar algo de perto, então a lente vai me ajudar a enxergar aquela coisa de perto melhor. Se eu tenho dificuldade de enxergar algo de longe, a lente vai me ajudar a enxergar as coisas de longe de maneira melhor. Então, essas pessoas comuns que fabricavam óculos, eles começaram a aperfeiçoar essas lentes, né? Tem pessoas que têm grau de miopia maior do que outros, então eles precisavam aperfeiçoar lentes para fazer com que a lente conseguisse aumentar e ampliar ainda mais o espectro de visão das pessoas. Então, com isso, eles inventaram o primeiro microscópio. As observações realizadas por eles demonstraram que a montagem de duas lentes em um cilindro possuía a capacidade de aumentar o tamanho das imagens, permitindo dessa forma que os objetos pequenos, invisíveis a olho nu, fossem observados de forma detalhada. Então, eles começaram a fazer esse conjunto de lentes e verificaram que, quando eles utilizavam essas lentes, eles conseguiam ver até além. Eles não simplesmente aperfeiçoaram a visão das pessoas, mas eles fizeram com que as pessoas conseguissem enxergar além
do que elas conseguiam ver normalmente através das suas lentes naturais, que são os seus olhos. E fazendo isso, a gente conseguiu aqui um marco na história da humanidade. Nós conseguimos observar agora coisas que a gente não conseguia ver a olho nu. Por exemplo, você vai observar uma abelha, né? A abelha está voando e você está lá vendo aquela abelha, mas você não consegue ver os detalhes da antena, da asa, da pata, a língua dela. Você não consegue observar esses detalhes porque ela é muito pequenininha. Com essa invenção, eles conseguiram agora ampliar coisas, por exemplo, os olhos de uma abelha, os olhos de uma mosca. Agora a gente consegue perceber que esses olhos são complexos, que existem coisas a mais ali para a gente poder estudar. Não é um olho simples, não é? Ele é um olho complexo. A gente consegue estudar melhor esses olhos desses indivíduos, desses insetos, e a gente consegue ver que eles são muito além, muito mais complexos do que a gente imaginava. Então, graças a esse experimento, né, esse desenvolvimento de lentes maravilhosas feitas por fabricantes de óculos, né, o pai e o filho, eles desenvolveram essas lentes e ajudou os cientistas, ajudou aqueles que estavam estudando os animais, os insetos, a conseguir observar mais de perto aquilo que os nossos olhos não conseguem ver. Continuando aqui, só para a gente observar como era esse microscópio antigo, certo? Ele era como se fosse um tubo, tinha um formato tubular. Nessa parte inicial, nós tínhamos uma lente objetiva e na parte final, nós tínhamos uma lente ocular. Então, nós observávamos aí, a partir desse microscópio, as estruturas aumentadas. Posteriormente, nós temos aqui uma outra pessoa bem importante que viveu de 1632 a 1723, chamado Antoine van Leeuwenhoek. E esse homem, ele era um comerciante de tecidos. Olha só, mais uma pessoa comum que estava trabalhando, né? E precisou aperfeiçoar o seu trabalho. E a partir disso, nós tivemos uma descoberta incrível na ciência. Ele era um comerciante de tecidos, mas ele também é muito curioso, né? Os cientistas, eles eram assim, eles eram pessoas normais, que a partir da sua curiosidade descobriam coisas incríveis. Até hoje nós podemos fazer isso, nós podemos ser assim. E ele foi o construtor do microscópio holandês. Esse microscópio já é um pouco mais aperfeiçoado do que aquele que a gente viu lá pelo pai e pelo filho, né? Na Holanda, ele começou a se aperfeiçoar na construção de microscópios para poder enxergar, né? Então ele não é uma pessoa, ele não era uma pessoa que simplesmente iria aperfeiçoar o seu trabalho, como aconteceu com os anteriores. Ele, a partir daquele trabalho lá do pessoal que trabalhava com lentes oculares, né? Ele começou a pegar e comprar essas lentes. E como curioso, né, que era, ele queria conhecer mais o mundo ao seu redor. Nos seus tempos vagos, depois do seu trabalho, ele pegava essas lentes e começava a fazer um jogo de lentes, utilizando lente sobre lente, e ele foi fazendo isso, e a partir daí ele confeccionou um microscópio próprio. Ele possuía a maior coleção de lentes do mundo, com cerca de 250 microscópios que ele mesmo confeccionou, certo? E a partir de uma lente biconvexa, ele conseguiu aumentar a imagem de qualquer objeto, de qualquer coisa, cerca de 1000 vezes naquela época, né, no século 17. Então, esse senhor, ele trouxe contribuições para o melhoramento do microscópio, que já existia, né, como a gente viu, além de ter contribuído com as suas observações para a biologia celular. Ele não só criou e aperfeiçoou o microscópio, ele também contribuiu para a biologia celular, porque ele começou a observar estruturas do corpo humano e das plantas também. Ele pegou, por exemplo, descreveu, ele conseguiu visualizar células de uma planta, dos vegetais, e ele chamou essas células de glóbulos. Foi o primeiro também a observar e descrever fibras de músculo, né? Ele pegou um tecido muscular, por exemplo, uma carne de vaca, e ele pegou um pedacinho dessa carne e começou a observar no microscópio. E ele viu que existiam células compridas, e aí ele descreveu essas células como fibras musculares. Ele também visualizou aí no microscópio dele, que aumentava 1000 vezes,
bactérias, ele conseguiu ver as bactérias, os protozoários e o fluxo de sangue nos capilares sanguíneos de peixes. Olha só, pegou aí um capilar, um vaso sanguíneo bem fininho e viu que dentro desses capilares tinham células de sangue, ele conseguiu observar essas células. Então, ele observou e descreveu os micro-organismos. A ele é atribuída a descoberta dos micro-organismos, porque a partir do momento que ele começou a ampliar as coisas 1000 vezes mais do que a gente consegue visualizar, ele conseguiu descobrir e anotar e registrar e desenhar esses micro-organismos, né, que foi passado para o mundo. Então, aqui a gente consegue ver, nessa imagem, a gente consegue ver o microscópio que Anton von Leeuwenhoek desenvolveu. Né, o comerciante, produtor de tecido, que tinha curiosidade para descobrir coisas novas. Anton von Leeuwenhoek, ele foi agora colocado na ciência como alguém importante, né? Ou até hoje se fala dele porque ele foi alguém que foi além daquilo que ele fazia no dia a dia. Ele foi curioso o suficiente para desenvolver algo e descobrir coisas que ele achava interessante, né? E até hoje ele é citado na ciência. Como o Leeuwenhoek, ele só falava holandês, né? Ele não sabia falar outra língua, ele não sabia falar o inglês, que era uma língua crescente na época. Tinha um amigo dele chamado Robert Hooke, que traduziu seus trabalhos e posteriormente foram publicados pela academia, tá certo? Então, é uma pessoa comum, que não sabia escrever em inglês, mas teve uma ajuda muito grande de um cientista, que era seu amigo, que traduziu esses seus trabalhos para o inglês, e aí esses trabalhos foram publicados. Foi muito importante, porque aí todos os cientistas do mundo conseguiram ter acesso, viram como é que ele fazia o microscópio, eles copiaram o microscópio dele e eles começaram a estudar várias coisas pelo mundo. Todos os cientistas, então, que trabalhavam com biologia, começaram a desvendar o mundo, né, a partir desse instrumento aqui, que era o microscópio produzido por Leeuwenhoek. Acerca de suas observações com o microscópio, Leeuwenhoek descreveu originalmente a seguinte frase: "Não há prazer maior quando meu olhar encontra milhares de criaturas vivas em apenas uma gota de água." Né? Ele pegou o sêmen, um pouquinho de sêmen, e ele conseguiu visualizar no microscópio. Quando ele viu isso, ele viu que os espermatozoides estavam todos nadando dentro de uma gota de água. E ele ficou encantado. Ele também ficou encantado quando ele visualizou os protozoários, que são organismos que têm flagelo e eles também nadam na água. Ele ficou encantado ao ver uma ameba se movimentando dentro da água no microscópio, algo que os nossos olhos não conseguem ver. E ele conseguiu. E desvendou, olhando para isso, ele ficou realmente encantado com as maravilhas da natureza e falou no seu livro, nas suas descrições: "Não há prazer maior quando meu olhar encontra milhares de criaturas vivas em apenas uma gota de água." Aquele seu amigo, o Huck, ele era um cientista, certo? E também levou muito crédito com relação à história das células. Ele já era um inventor, ele já era um cientista. Ele, por exemplo, foi o inventor do relógio portátil de corda em 1657. Ele criou a lei da elasticidade, ou a lei de Hooke, em 1660, certo? Que descrevia as deformações sofridas pelos corpos, que são proporcionais às forças que são aplicadas sobre eles. Então, ele já era físico, né? Ele não só era um cientista da área biológica, mas ele também era físico. E quando ele se encontrou, também descreveu aqui a teoria do movimento planetário, né? E Leeuwenhoek relatou todas as suas experiências para Robert Hooke, membro de uma academia da ciência na Inglaterra. E o que foi que Hooke fez? Ele pegou aquele microscópio que foi descoberto por Leeuwenhoek e começou a estudar várias coisas. E aí ele se tornou aí um dos cientistas mais conhecidos na parte experimental de microscopia. Ele estudou bolhas, ele estudou cortiças, pulga, piolho e fungos. E escreveu um livro, aqui o livro dele, certo? E nesse livro ele descreve a descoberta da célula. Ele, devido a esse registro, né, porque o amigo dele não descreveu a célula, ele apenas publicou as imagens que ele descobria no microscópio. Leeuwenhoek apenas publicou as imagens que ele descobria no microscópio, certo? Então, a invenção do microscópio foi dele,
Mas quem descreveu o que era a célula, que eram aquelas unidades, foi Hooke, em 1665, nesse livro aqui, que ele publicou. Olha só que legal. No livro tinha imagens descrevendo detalhes de organismos pequenos que nós não conseguimos ver. Por exemplo, uma pulga. A pulga nós vemos ela desse jeito aqui, quando a gente vê assim, ó, a estrutura dela. Mas no microscópio que Linneau tinha desenvolvido e que Hooke pegou para si, né, comprou e começou a estudar organismos vivos nele, ele começou a ver que existiam muitos detalhes nesses animaizinhos e ele começou a fazer os desenhos desse detalhe, ele publicou no livro dele todos esses desenhos. Essa imagem aqui de baixo é de uma pulga vista sob o microscópio atual. Porque naquele período o microscópio não tinha câmera acoplada, né? A gente só tinha como ver aquela estrutura e a gente tinha que desenhar a estrutura, não tinha como você tirar uma foto dela. Então, por isso que ele desenhou assim. Mas olha só, como é parecido, o desenho quase que perfeito, né? Como é parecido com o desenho de hoje, visto por uma câmera fotográfica. Muito legal. E ele fez isso com vários organismos pequenininhos ou microscópicos que nós não conseguíamos ver antes. Certo? Ele também desenhou a estrutura da cortiça. Ao pegar uma cortiça, o que é uma cortiça? A cortiça ela é feita de uma planta, certo? É pegado ali a casca de uma árvore chamada cortiça. Você faz folhas dessa casca e depois, a partir daí, você faz aquelas cortiças que a gente utiliza para tampar garrafas. Quando ele pegou um pedacinho daquela cortiça, ele viu que era formado por células, compartimentos. Né? Ele chamou esse compartimento de cell, né? Traduzido para o português, células. Por isso a ele se deu o mérito, né, por ter descrito pela primeira vez as estruturas chamadas de células, pequenos compartimentos que formam um ser vivo. Então, a partir daí, um grande número de pesquisadores passou a estudar diversas partes dos vegetais e também dos animais. E depois daquela descoberta de Linneau e Hooke, né, dessas descobertas que eles iam fazendo naquele período do século XVI, 165 anos depois, na Alemanha, em 1830, dois profissionais, né? Um era ex-advogado e o outro era médico, esses dois aqui. Então, Matthias Jacobs Leiden, que era o advogado, esse aqui, e Theodor Schwann, que é médico, os dois juntos se uniram para descrever agora, né, a partir do momento que a gente tem vários dados científicos desses organismos vivos, agora a gente já sabe que tanto plantas como animais são formados por células, por unidades que formam o corpo deles, como se fossem vários tijolinhos formando uma parede, né? Nós temos aí a formação dos seres vivos a partir de várias células. Depois de todo esse conhecimento que já havia, né? 165 anos de estudo de várias células, de vários tipos de animais, vários tipos de plantas. Então, esses dois pesquisadores, dois cientistas, eles se reuniram na Alemanha e eles descreveram dois postulados que até hoje são válidos para a ciência. O primeiro foi o seguinte: eles disseram que todos os seres vivos são formados por células, e estas células são as unidades morfológicas dos organismos. Tá bom? Então, todos os seres vivos que existem hoje são formados por células. Hoje se discute se o vírus é ou não um ser vivo, tá bom? A gente ainda tem alguns cientistas que discordam, que acham que não, ele não é formado por célula, então ele não é um ser vivo. Alguns acreditam que já pode ser considerado um ser vivo, só que é um ser vivo que não tem célula. Então, nós ainda estamos nesse debate dentro da ciência, mas até o presente momento nós sabemos que todos os seres vivos eles são formados por células e essas células são unidades morfológicas deles, aquilo que vai dar a forma desses organismos. O segundo postulado aqui diz o seguinte, que as funções vitais ocorrem no interior das células, por isso assume-se que estas são unidades funcionais e fisiológicas dos seres vivos. O que significa isso? Que as funções que o ser vivo precisa para sobreviver, que são as funções vitais de respiração, de nutrição,
acontece no interior das células, por isso que elas são consideradas as unidades funcionais e fisiológicas dos seres vivos. Então, esses dois postulados foram descritos por Matthias Jacobi Schleiden e Theodor Schivan. Esses dois, eles escreveram isso e até hoje isso é válido dentro da ciência. Então, hoje a gente vai ter aqui essas estruturas sendo descritas como células, não é? Unidades funcionais, tudo que acontece de vital para a vida acontece dentro dessas unidades. São milhares de unidades, milhões de unidades dentro do corpo de um organismo e elas trabalham juntas para fazer com que esse organismo ele consiga desenvolver todas as atividades que ele precisa para sobreviver. Hoje nós já temos um sistema de microscopia já bem mais desenvolvido. A partir do momento que os anos foram passando, nós tivemos aqui um aprimoramento dos microscópios, tá certo? Então, a gente vai ter aqui uma lente, né? Duas lentes aqui do condensador. Nós temos uma lâmina de vidro. Nós temos uma fonte de luz aqui embaixo que vai atravessar essas duas lentes do condensador e a lâmina de vidro. Vai atravessar o objeto que nós estamos querendo visualizar no microscópio. E logo em seguida vai passar por uma outra lente. Aqui, ó, para que a imagem chegue até os nossos olhos. Lentes não refratadas. Então, o microscópio, ele tem essas partes aqui, tá bom? Eu não vou querer que vocês decorem essas imagens, essas partes do microscópio, mas ele tem um suporte, ele tem um conjunto de lentes aqui, ó, nessa região superior, nesse suporte, que eu vou chamar de braço, acoplado ao braço, a gente vai ter esse conjunto de lentes, lentes oculares e lentes objetivas aqui embaixo. Aqui nós vamos ter uma lâmpada, uma luz, a fonte de luz vai estar aqui. Essa luz, ela vai vir até o condensador. Aqui também tem lentes, aqui também tem um conjunto de lentes, ela vai atravessar esse conjunto de lentes condensadoras, vai atravessar a lâmina de vidro e vai chegar até uma lente chamada de lente objetiva. A partir dessa lente objetiva, essa imagem ela vai ser transferida para a lente ocular, que vai ser aquelas lentes que nós vamos observar aqui logo no final. É aqui que nós vamos colocar os nossos olhos para poder observar aquele micro-organismo. Nós também temos o microscópio eletrônico, que é um microscópio bem mais potente, certo? Nós conseguimos enxergar coisas bem menores nele, por exemplo, vírus. Os vírus a gente consegue observar através desse microscópio, aquele anterior nós não conseguimos observar vírus. Então, agora você vai lá no próximo link para assistir a continuação dessa aula, que vai tratar agora sobre os tipos celulares, tá bom? Vai lá e assiste o próximo vídeo. E não esquece, faz a atividade proposta no final, tá bom?